Eu não sei quantos de vocês me respondam agora. Quem já brincou de uma brincadeira? Depende do local onde você está. Se você cresceu em Goiás como eu, a gente chama aquela brincadeira de cobra cega. Se você vem do Nordeste e fala cabra cega, as duas coisas estão corretas, mas quem já brincou disso? Já brincaram disso, né? Então, o que você faz? Você coloca um pano aqui, cobre os seus olhos, e você tenta. Isso, exato, exatamente. Sabe por que eu me lembrei dessa brincadeira? Porque essa semana, desde quinta-feira até ontem, eu fiquei hospedado na casa de um casal lá em Belo Horizonte. E a esposa daquele casal, a dona da casa, ela é cega. Ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão logo depois que ela se casou. Então ela até brinca dizendo assim que a imagem que ela tem do marido dela é de quando ele era jovem. Então ela nunca vai saber se ele envelheceu de fato, não é? Mas ela faz tudo na casa. Ela fazia o café, ela cuidava do almoço, ela servia a mesa, ela fazia todas as coisas, mas ela não enxerga. Ela não enxerga nada. E ela sabe de todas as coisas que estão ali na casa dela. Na verdade, a casa dela, quando a casa dela foi construída e ela já tinha perdido a visão, o arquiteto da casa dela fez um projeto de linhas. Ele colocava umas linhas mais grossas e umas linhas mais finas para que ela pudesse tatear e ela pudesse colocar o dedo e saber onde seria o quarto, onde seria o banheiro, onde seria a porta. E ela então está ali na casa, ela vive e atua normalmente na casa dela. Aquilo me chamou muito a atenção. Mas sabe o que foi mais interessante? Foi quando ela virou para mim e disse assim: eu quero fazer um convite especial para o senhor nesta manhã. Eu disse: pois não? Ela disse: o senhor vai comigo lá no meu lugar de oração. Era no quintal da casa, lá no finalzinho do lote da casa, tinha um local onde eu subia uma escadazinha assim de pedra, e lá tinha o banquinho de oração dela, onde ela vai orar todas as manhãs ali. E aí chegou um determinado momento, ela disse assim: agora eu quero que o senhor feche os olhos. O senhor não vai enxergar. E aí ela disse: o senhor vai colocar as mãos sobre os meus ombros e eu vou te guiar. E eu me lembrei do texto bíblico, né? Um cego guiando outro cego. Está na Bíblia, tem esse versículo, diz: e agora? E depois que nós chegamos lá, e ela disse assim: o que o senhor sentiu? Eu disse: total dependência, não é? Eu estava dependendo dela, eu não sabia onde eu ia pisar, não sabia por onde eu estava andando. Meus olhos estavam totalmente fechados. E aí eu perguntei para ela: como que você consegue? Ela diz: tem uma palavra que é chave: referência. Então eu sei onde está a parede, eu sei onde está a janela, eu sei onde está o corrimão da escada, eu sei quantos degraus tem essa escada. E ela diz: eu preciso de referência. Vocês sabiam que nós também precisamos de referência para viver? Referência é aquilo que você precisa para você se orientar. E sabe o que é a nossa referência? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa referência. E hoje, quando nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos estudar um texto no qual o apóstolo Paulo nos dá referência para vivermos para Cristo e vivermos corretamente em comunhão com o Senhor. Alguns de vocês que são maiores já conseguem escrever, já conseguem estar. Lá atrás vocês têm a pranchetazinha amarela que vocês irão pegar e vocês vão escrever o que vocês compreenderem da mensagem. Outros que não compreenderem, vocês vão conversar em casa com papai e mamãe sobre a mensagem para que eles possam explicar melhor a mensagem para vocês, a fim de que vocês entendam a referência. Tá bom? Vamos orar? Vamos? Senhor, obrigado pela nossa vida. Muito obrigado por essas crianças. Muito obrigado pelas famílias representadas aqui.
Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor não nos deixou neste mundo sem referência. O Senhor nos deu a tua palavra e o Senhor nos orienta por meio da tua palavra. Ó Deus, dirige os nossos passos e o nosso caminhar, a nossa vida cristã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Antes de nós iniciarmos a nossa mensagem nesta manhã, eu gostaria de dizer para todos vocês como é bom estar de volta na igreja. Alguns irmãos essa manhã disseram assim: pastor, nós nem sabíamos que o senhor ainda frequenta essa igreja. Eles nem disseram, o senhor pastoreia essa igreja. Eles disseram, nem sabia que o senhor ainda frequenta esta igreja. Os meses de agosto e setembro foram os meses mais intensos para mim em atividades fora da igreja. Eu ainda tenho mais um compromisso. E terminado esse compromisso, eu espero diante do Senhor Deus, de fato, acalmar não apenas o meu coração, mas também descansar e ficar totalmente com a igreja. Eu trago para vocês abraços de irmãos de vocês da igreja do Recife, final de semana passada, da igreja de Belo Horizonte, de quinta até ontem, e irmãos nossos que têm buscado viver a vida cristã e que eu pude falar de vocês para eles também e que têm, da mesma maneira, buscado viver para a glória do Senhor. Eu tenho mais um compromisso esse final de semana, mas eu espero em Deus ser esse o último compromisso do ano, a fim de poder ficar com a igreja mais tempo. Fico contente de ter o pastor Rafael Sagaz conosco aqui, juntamente com toda a sua família, Sara e as crianças. Que bom poder ver como que as crianças têm crescido, têm desenvolvido e saber de como que Deus tem usado a vida do Rafael lá onde eles estão. E isso alegra muito meu coração, que o Senhor Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Rafa tem um carinho tão grande por essa igreja, deixa eu só compartilhar isso com vocês, alguns de vocês não sabem disso. Rafa tem um carinho tão grande por essa igreja que ele ouve as mensagens da igreja durante a semana. Então ele ouve e ele sempre me diz, olha, ouvi esta mensagem, ouvi aquela outra mensagem, ele tem procurado manter contato com a nossa igreja também. Isso é uma bênção do Senhor para todos nós. Nós vamos abrir a Escritura Sagrada, sem mais delongas, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós leremos do versículo de número 3 ao verso de número 14. Colossenses capítulo 1, do verso de número 3 ao verso de número 14. Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de exposições bíblicas aqui na igreja, as nossas pregações dominicais, para você que nos visita, para você que é novo aqui entre nós. As nossas pregações dominicais, elas sempre ocorrem por meio de séries. Pegamos um tema ou um livro da Escritura Sagrada e nós estudamos este livro de uma maneira mais aprofundada. E agora iniciamos essa exposição na carta aos Colossenses. Do versículo de número 3 a 14 do capítulo 1 diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade.
Isto vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da verdade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado pela oportunidade de lê-la e nós suplicamos que o Senhor nos abençoe agora quando iremos meditar nela e extrair dela lições tão preciosas para o nosso viver diário. Fortaleça a sua igreja e que na exposição da Escritura Sagrada possamos ouvir a voz do Senhor nesta manhã, dirigindo a nossa mente, o nosso coração e os nossos passos, segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. O que uma carta antiga poderia ensinar para você? Nós vivemos em uma geração que está fascinada com novidades. E porque essa geração está fascinada com novidades, às vezes nós achamos que não aprendemos muito com aquilo que é antigo, antiquado ou vintage, como hoje nós falamos. Mas, e algumas pessoas nem sabem o que é uma epístola. E algumas pessoas nem sabem como que funciona uma carta. A nossa geração, que gosta tanto de novidades, acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de ver nessas cartas antigas uma oportunidade para o aprendizado. Mas essas cartas do Novo Testamento, essas cartas que eu e você encontramos na Escritura Sagrada, elas estão repletas de um conteúdo divino, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nessas cartas nós encontramos essa mensagem de Deus para nós, para nos dirigir, para nos orientar, para vivermos aqui na terra a vida cristã que agrada a Deus e que nós possamos crescer nesse conhecimento e nessa intimidade com o Senhor Deus. O apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, estava se referindo sobre o que era escrito no Antigo Testamento e ele disse assim: tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Da mesma maneira, eu e você podemos falar todas essas cartas que no passado foram escritas para que eu e você tenhamos esperança neste mundo. O que nós aprendemos dessa carta aos Colossenses? Quando nós começamos a estudar, nós precisamos refletir, em primeiro lugar, onde estava essa igreja dos Colossenses? Como que era essa cidade chamada Colossos na época? Essa cidade estava na antiga Ásia Menor, o que hoje é a Turquia. Era uma cidade que ficava às margens de um rio, o rio chamado Lico. E às margens desse rio tinham várias pequenas cidades e Colossos era uma dessas. Uma outra pequena cidade que estava ali era uma cidade de Laodiceia. Tinha uma igreja naquela cidade de Laodiceia, que quando você lê o livro do Apocalipse, você vê um bilhete, uma mensagem de Jesus,
enviada para a igreja de Laodiceia. E no final da carta aos Colossenses, o próprio apóstolo Paulo diz que ele escreveu, além da carta aos Colossenses, uma carta também para a igreja de Laodiceia. Mas a carta de Paulo à igreja de Laodiceia se perdeu. E aí você vai dizer, mas não era a palavra de Deus? Fato é, nós não precisamos do conteúdo daquela carta de Laodiceia, porque tudo que nós precisamos está na Escritura Sagrada. Paulo nunca tinha visitado aquela cidade. Não foi o apóstolo Paulo que começou aquela igreja. Não foi o apóstolo Paulo que plantou aquela igreja. Quem plantou e quem começou aquela igreja foi um indivíduo que está aí no versículo de número 7, o nome dele, alguém chamado Epáfras. Epáfras era um amigo de Paulo, provavelmente um discípulo de Paulo. Paulo diz que ele era um servo juntamente com Paulo. E ele plantou e ele começou aquela igreja e depois ele falou para Paulo como que era a situação daquela igreja. Embora Paulo nunca tivesse visitado aquela cidade e aquela igreja, Paulo conhecia alguns membros daquela igreja que talvez tivessem tido contato com ele em outra cidade. Por exemplo, um homem chamado Filemon, que você tem uma carta no nome dele na Bíblia Sagrada, logo antes de Hebreus, tem a carta a Filemon. Filemon frequentava a igreja de Colossos. Tinha um outro membro daquela igreja, um escravo, um ex-escravo, um escravo que fugiu do seu senhor, mas que foi convertido a Cristo Jesus e depois ele volta para o seu senhor, não como escravo agora, mas como irmão em Cristo Jesus, chamado Onésimo. Paulo conhecia aquelas pessoas. E além de conhecer algumas pessoas da igreja, os colossenses, Paulo orava por aquela igreja. É isso que você observa aí no versículo de número 3 do texto que nós lemos, quando ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, Paulo não apenas conhecia algumas pessoas daquela igreja, mas Paulo também orava por aquela igreja. E o versículo de número 9, ele repete a ideia quando ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. E aqui do versículo de número 3 até o versículo de número 14, nós temos essa longa oração do apóstolo Paulo. E é sobre essa longa oração de Paulo que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã. Como que nós podemos dividir esta oração? Como que nós podemos compreender esta oração? Se você observar claramente no texto que deve estar diante de você, na sua Bíblia, se a sua Bíblia estiver aberta, você vai observar pelo menos 3 partes desta oração. A primeira delas é uma parte que fala da gratidão de Paulo pelas evidências da graça de Deus na vida dos colossenses. Está do versículo de número 3 até o versículo de número 8. Paulo diz assim que eles entenderam a graça de Deus, e quando eles entenderam a graça de Deus, tinha algumas evidências de que eles de fato haviam sido alcançados pela graça. Do versículo de número 9 até o versículo de número 11, Paulo faz uma intercessão, uma petição. Agora ele não está dando graças, mas ele está pedindo por algo na vida dos colossenses, ele está pedindo pelo amadurecimento na vida dos colossenses, do versículo de número 9 até o 11. E do versículo de número 12 até o versículo de número 14, Paulo mostra qual que é o fundamento, qual que é a justificativa pela qual ele podia orar pelos colossenses e esperar que Deus fizesse o que ele pedia que Deus fizesse na vida deles. Então, deixa eu caminhar com vocês nesse sentido. Em primeiro lugar, vamos observar a gratidão do apóstolo Paulo pelas evidências da graça na vida dos colossenses. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas muitas vezes nós nos questionamos assim: o que é de fato um cristão? Como que você poderia definir de uma maneira bem objetiva, sintética, um cristão? Alguém que reivindica ser
um discípulo de Jesus Cristo? Como que você pode identificar alguém que tenha sido verdadeiramente convertido? No versículo de número 6 desse texto, Paulo define o cristão como alguém que ouviu e entendeu a graça de Deus na verdade. Veja, Paulo não está dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus por vocês porque vocês cresceram em um lar evangélico. Não, ele não diz isso. Ele não está dizendo que cristão é alguém que cresceu em um ambiente evangélico. Talvez você não tenha tido o privilégio de crescer em um lar evangélico. Mas Paulo não está definindo que crente é alguém que tem essa herança familiar. Paulo também não está dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus por vocês porque vocês já leram vários livros de teologia e vocês possuem um conhecimento teológico amplo. Não. Embora seja bom que você conheça a teologia e tenha um conhecimento teológico amplo e profundo. Paulo também não está dizendo: eu dou graças a Deus a vocês porque vocês estão muito acostumados com as práticas religiosas. Vocês vão ao culto todo domingo, vocês batizam seus filhos, vocês se casam na igreja, vocês participam da ceia e alguns de vocês até entregam os dízimos. Ele está dizendo isso. Paulo também não está dizendo: eu dou graças a Deus porque vocês um dia sentiram algo no coração que foi algo profundo e no momento que estava cantando um cântico ou no momento que você estava ouvindo uma pregação, o sentimento de vocês foi tocado. Nada disso, não tem nada errado com essas coisas, mas não é assim que o apóstolo Paulo define um cristão. Ele define um cristão como alguém que ouviu e entendeu a graça de Deus na verdade. E ele fala sobre isso também no versículo de número 5, quando ele diz assim: dessa esperança que vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. E essa expressão, na verdade, ou palavra da verdade, é muito importante para o apóstolo Paulo. Essa expressão ela será utilizada na carta aos Colossenses, porque muitos colossenses seriam tentados a acreditar em ensinamentos mentirosos. Eles seriam tentados a serem enredados, alcançados por uma rede, tomados por uma rede de filosofias vãs, Paulo diz, por ensinamentos humanos, por tradições que não tinham nenhum embasamento na Escritura Sagrada. Paulo agora fala: eu dou graças a Deus porque vocês entenderam a graça de Deus que está na verdade, no Evangelho da verdade. Esse Evangelho que Epáfras pregou para vocês, esse Evangelho que precisa ser ouvido, esse Evangelho que precisa ser entendido, vocês compreenderam a graça de Deus na verdade. Mas qual que é a evidência de que alguém de fato entendeu a graça de Deus? Paulo coloca duas coisas para nós aqui. Em primeiro lugar, está no versículo de número 4 a 5, ele diz que uma pessoa que ouviu e entendeu a graça de Deus, é alguém que na sua vida reflete ou expressa aquilo que nós podemos chamar de uma tríplice virtude. Versículo de número 4, ele usa uma virtude que vai aparecer em outros textos da Escritura Sagrada, mas ele coloca de novo aqui: fé, amor e esperança. Em outros lugares aparece fé, esperança e amor. Vocês devem lembrar do versículo bíblico que Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Mas aqui ele fala sobre fé, esperança e amor. Observem no versículo de número 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo. O que é fé? Diferente daquilo que a sociedade diz, fé é um pulo no escuro. Fé é quando você não tem certeza, mas você toma essa decisão. Não, a Escritura Sagrada não coloca fé como sendo um pulo no escuro.
A Escritura Sagrada deixa claro que essa fé, ela é informada, você tem evidências, você tem orientações sobre essa fé. E Paulo diz fé em Cristo Jesus. A fé é em alguém, em uma pessoa. E a pessoa de Cristo Jesus. Fé é um compromisso ativo que eu e você assumimos de, em primeiro lugar, de desistirmos de nós mesmos e de colocarmos a nossa confiança totalmente em Cristo Jesus para a nossa salvação. Deixa eu tentar ilustrar isso com vocês, ou para vocês, a partir de um livro, uma literatura muito conhecida, de C.S. Lewis, chamado O Grande Abismo. Nesse livro, O Grande Abismo, C.S. Lewis ele vai colocando diferentes quadros de pessoas que teriam a oportunidade de crer no Evangelho e de serem transformadas por Deus. E uma dessas pessoas é o indivíduo que está tão cheio de uma autojustiça, de uma retidão pessoal, ele está tão repleto do amor a ele mesmo, que no momento em que ele poderia, de fato, se arrepender e buscar o perdão e a graça em Deus, ele diz assim: eu não estou pedindo nada, eu só estou buscando os meus direitos. E naquele momento, a pessoa que está interagindo com ele diz assim: então peça, porque nada nesse reino é obtido senão por meio do perdão. Qual que era o problema daquele homem cheio de autojustiça? Ele não queria desistir dele mesmo. Ele não queria desistir dos seus próprios direitos, da sua própria retidão. E isso é uma coisa muito interessante. Ocorre comigo e com você. Às vezes, quando alguém pergunta para você assim, você será salvo? Você diz, claro que eu tenho certeza que eu serei salvo, porque eu não faço mal para uma mosca. Você está dando uma resposta errada. Porque você está dizendo que a sua esperança de salvação está, de alguma maneira, na sua retidão pessoal, na sua justiça pessoal. Isso não é fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus é você desistir de você mesmo e você colocar a sua total confiança em Cristo Jesus para a salvação. Talvez um bom exemplo de fé seja aquela fé do homem que foi crucificado ao lado de Jesus, daquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Naquele momento em que um ladrão do lado direito, um ladrão do lado esquerdo estavam conversando e um deles zombou de Jesus porque estava na cruz, um outro diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento ele desistiu de si mesmo. E ele se agarrou a Jesus Cristo como a única esperança da sua salvação. Paulo diz que a mesma coisa havia acontecido com esses colossenses. E esta é uma virtude que somente crentes, que somente cristãos compreendem na verdade. Outras pessoas poderão ter crendices e crenças, mas fé em Cristo Jesus é uma virtude que somente o crente tem. Outras pessoas terão fé nelas mesmas, terão fé em uma tradição, terão fé na ciência, terão fé e assim por diante. Você já entendeu o meu ponto? Mas aqueles que têm fé somente em Jesus Cristo, esses são cristãos. Então, quais são as evidências da graça? Em primeiro lugar, fé somente em Jesus Cristo. Em segundo lugar, versículo de número 4 diz amor por todos os santos. No versículo 8 ele vai repetir essa ideia, quando ele diz assim, o qual também, falando sobre Epáfras, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. O próprio Jesus Cristo havia dito que a marca do crente, a característica do crente, o DNA do crente, é amor uns pelos outros. E agora o texto diz que esses cristãos em Colossos, eles têm não apenas a fé em Cristo Jesus, mas eles têm amor por todos os santos. Em outras palavras, o meu relacionamento vertical com Cristo Jesus, a minha crença vertical em Cristo Jesus, ela necessita ser expressa no meu amor horizontal para com os meus irmãos em Cristo Jesus. Se eu e você não expressamos amor uns pelos outros, a nossa fé em Cristo será passível de questionamento.
Porque a própria Escritura Sagrada diz assim: como que você pode dizer que você ama a Deus a quem não vê, se você não ama o teu irmão e a tua irmã a quem você vê? Como que seria possível você não se importar e não se interessar pelo seu irmão? O meu relacionamento vertical com Cristo implica em um relacionamento horizontal com aqueles que são santos em Cristo Jesus. Fé, amor, mas ele vai dizer de onde é que tudo isso procede. Versículo de número 5, ele vai dizer: por causa dessa esperança que está guardada para vocês nos céus. Eu quero que você observe na palavra que aparece aí, por causa. Essa expressão, por causa, significa é dessa esperança que brota fé e amor em vocês. Porque o cristão tem uma esperança na vida eterna. Porque o cristão tem essa esperança no retorno de Cristo Jesus. Porque o cristão tem essa esperança, que não é uma esperança infundada, mas foi realizada na própria vida e ministério de Jesus Cristo. Por causa disso, o cristão tem fé em Jesus Cristo. E por causa disso, o cristão ama uns aos outros. Então, como saber se alguém de fato foi convertido? Como saber se os colossenses haviam sido convertidos? Paulo diz: eu vejo em vocês uma tríplice virtude que é característica somente daqueles que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Mas tem uma outra coisa que Paulo coloca aí no versículo de número 6, e ele diz assim, falando acerca do Evangelho, a verdade do Evangelho, ele diz que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Observe a expressão que aparece aí, produzindo fruto e crescendo. Sabe qual que é a primeira vez que você vê essas duas expressões na Bíblia Sagrada? Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus disse assim: crescei, multiplicai, enchei a terra, produzi frutos. E agora o apóstolo Paulo usa a mesma ideia. Paulo está fazendo uma referência dizendo: olha, na criação, na primeira criação, Deus ordenou que o primeiro Adão pudesse crescer, multiplicar, produzir frutos. Mas o primeiro Adão pecou e ele não desempenhou aquela missão de maneira completa. Mas agora, o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso segundo representante, ele obedeceu perfeitamente a Deus. E porque ele obedeceu perfeitamente a Deus, o Evangelho, a boa notícia da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, ela está fazendo aquilo que Deus, desde o início, quis que fosse feito. Que houvesse crescimento e produção de frutos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que uma das características do verdadeiro crente é que o crente já está participando das bênçãos de uma nova criação. Nós já estamos com o nosso pé na porta de entrada de uma nova criação. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós já estamos com os pés na porta de entrada de um novo mundo e nós já experimentamos e nós já participamos. Nós participamos dessa nova realidade que foi inaugurada pelo reino de Deus. Deixa eu tentar colocar isso de uma aplicação bem profunda. Eu não vou ter o tempo de explicar melhor isso. Mas essa verdade deveria alterar a nossa mentalidade. Muitas vezes nós encontramos com irmãos e irmãs tão queridos que, por diferentes razões, diferentes explicações, essas irmãs, elas não conseguiram, não puderam ou não podem e talvez não poderão gerar filhos biológicos. Isso traz uma tristeza tão grande. Isso traz uma angústia tão grande.
E eu fico, às vezes, preocupado, porque tem havido um determinado ensinamento no meio de algumas igrejas evangélicas, e eu diria até de umas igrejas reformadas, até de algumas conferências reformadas nesse sentido, onde muitas vezes palestrantes que falam, elas identificam feminilidade com maternidade. Isso é terrível, é cruel. É cruel. Porque agrava a dor de muitas irmãs que temos em Cristo Jesus. Mas à luz desse texto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que agora, nessa nova realidade, da nova vida que temos em Cristo Jesus, crescer, multiplicar e produzir frutos não é apenas de uma maneira biológica, mas de uma forma espiritual. Ouch! Nós podemos, talvez, e algumas irmãs talvez não terão filhos biológicos, mas elas podem ter inúmeros filhos e filhas espirituais em Cristo Jesus. E é muito interessante nesse aspecto. Isso poderia e deveria mudar a nossa mentalidade sobre relacionamento conjugal. No final de semana passado, eu tive o privilégio de falar para um grupo de mais ou menos 250 solteiros na igreja. Sabe que privilégio é esse? Pessoas de diferentes idades, alguns jovens, outros já estão viúvos, outros estão divorciados, e eu tive a oportunidade de falar para estas pessoas, e a primeira coisa que eu pude falar para elas é que o seu status civil não define a sua identidade. Às vezes nós temos uma brincadeira cruel, até mesmo no meio da igreja, que quando as pessoas, solteiros, têm dificuldades e lutam, nós falamos assim, esquenta não, quando casar, sara. Às vezes piora, querido, não sara não, o negócio agrava. Mas é importante, a primeira coisa que eu pude lembrar para eles é, lembrem-se que Jesus Cristo era solteiro. Ou seja, nós temos que, casamento é uma bênção, mas ao mesmo ponto também o celibato é considerado como uma bênção e um dom de Deus. Então, não permitam que isso defina a identidade de vocês. Por quê? Porque nós já estamos com o pé nessa nova realidade. Isso deveria alterar os meus valores neste mundo, que é importante para nós. Às vezes nós passamos durante a nossa semana toda e ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos desgastados, porque nós corremos atrás de algumas coisas que não terão o devido valor no reino dos céus. Um título, um dinheiro, uma profissão, um reconhecimento. Quando os valores do reino dos céus são comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, louvor a Deus, alegria no Senhor e assim por diante. São essas coisas que persistem. Então Paulo diz assim, eu vejo as evidências da graça de Deus na vida de vocês, colossenses. A segunda coisa que o apóstolo Paulo faz agora é uma intercessão. Ele deixa de agradecer, do versículo de número 3, e versículo de número 9 diz que ele ora. Ele ora esperando ver na vida daqueles que nasceram de novo algo. Ele ora esperando que exista amadurecimento, que eles cresçam, que eles possam progredir. E aqui uma coisa muito interessante, nem todos na vida cristã, nem todos no cristianismo crescem na mesma velocidade. E eu tenho que me lembrar disso como líder da igreja, e o conselho da igreja tem que se lembrar disso como liderança da igreja, que nem todos crescem na mesma velocidade. Alguns crescem de maneira mais rápida, outros crescem de maneira mais lenta, e nós temos sempre que lembrar que o importante não é a velocidade, mas é a direção que o indivíduo está seguindo. Mas Paulo ora pelo crescimento espiritual dos colossenses. E o apóstolo Paulo ora para que exista neles algumas coisas. O versículo de número 9, ele diz, é necessário que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Quando Paulo fala sobre conhecimento da vontade de Deus, entendimento espiritual e sabedoria, Paulo, em outras palavras, está dizendo, eu oro para que vocês tenham a mente de vocês cativa a Deus.
Conhecimento, entendimento e sabedoria são capacidades cognitivas, capacidades intelectuais. E Paulo está dizendo, eu oro para que toda a mente de vocês seja cativa a Deus. Qual que é a importância da nossa mente? A nossa mente é tão importante porque se os nossos pensamentos estiverem errados, todo o nosso comportamento estará errado. Eu gosto muito de Martin Lloyd Jones, no livro Depressão Espiritual, quando Martin Lloyd Jones diz assim, ao longo do meu ministério, eu tenho observado que os cristãos que mais sofrem são aqueles que mais carecem de entendimento. Há muitos cristãos que eles não crescem no entendimento espiritual, no conhecimento da vontade de Deus, seja ela vontade geral ou específica, e por conta disso, eles lutam, eles sofrem e eles se veem tomados por uma verdadeira depressão espiritual, e isso demora longo tempo. Então Paulo diz, eu intercedo a Deus para que a mente de vocês seja cativa a Deus. Segunda coisa pela qual o apóstolo Paulo pede, verso de número 10, ele diz assim, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Em outras palavras, Paulo agora não está falando sobre a mente, mas Paulo está falando sobre o comportamento. Ele está dizendo, eu oro a Deus dessa maneira, tendo uma mente cativa a Deus, o comportamento de vocês será um comportamento que agrada a Deus. Como é esse comportamento que agrada a Deus? É quando vocês estiverem vivendo de modo digno do Senhor. O que significa essa expressão? É você estar representando corretamente Cristo. As pessoas verem Cristo através do seu procedimento. Teve um irmão nosso em Cristo Jesus que viveu há anos atrás, alguém da Índia, chamado Sadhu Sundar Singh. Se você quiser ler um pouquinho da história dele, foi escrita pelo reverendo Boanerges Ribeiro, e agora me ajude se a cultura cristã ainda tem esse livro, tem, não é? Chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Você vai ler um pouquinho sobre a história de Sadhu Sundar Singh. E é muito interessante, em um determinado momento da história dele, quando ele visita a Inglaterra, ele ficou hospedado na casa de um casal que tinha algumas crianças, e quando ele vai embora, as crianças viram para os pais e dizem assim, papai, mamãe, onde está Jesus Cristo? Eles disseram, como assim? Jesus, da Bíblia Sagrada? Ele diz, não, ele estava brincando conosco ontem. Onde está Jesus Cristo? Para onde ele foi? Eles estavam fazendo uma referência a Sadhu Sundar Singh, pelo procedimento, pelo comportamento dele, que era tão devoto a Cristo, que as crianças identificaram como sendo um procedimento digno do Senhor. E é isso agora que o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro a Deus para que o comportamento de vocês represente corretamente Cristo para outras pessoas. Mas ele vai dizer, eu oro a Deus para que esse comportamento seja do inteiro agrado do Senhor. O que significa comportamento do inteiro agrado do Senhor? Nós acabamos de cantar em um dos cânticos. Tudo que sou, tudo que tenho, eu ofereço a Ti, Senhor. A referência aqui eram aqueles sacrifícios agradáveis ao Senhor lá do Antigo Testamento. E agora Paulo está dizendo, eu oro a Deus que o comportamento diário de vocês seja um comportamento no qual vocês estejam sempre se oferecendo diante do altar do Senhor de uma maneira agradável. Depois ele vai dizer, eu oro a Deus que o comportamento de vocês também seja um comportamento no qual vocês estejam frutificando, que vocês estejam produzindo frutos. E lembremos daquilo que Jesus diz, eu vos designei para que vades e deis frutos. Uma vida cristã que não frutifica não é uma vida cristã madura. E Paulo ora por esses colossenses, dizendo, eu sei que teve evidência na vida de vocês, mas que vocês amadureçam agora, que vocês comecem a frutificar e que vocês estejam crescendo no conhecimento de Deus. Em último lugar, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, eu oro para que a mente de vocês seja cativa e esse conhecimento espiritual que vocês têm transforme o comportamento de vocês. Eu oro para que vocês se alegrem, tendo não apenas e demonstrando que vocês têm não apenas um novo status,
mas que vocês demonstrem que vocês têm uma nova vida. E que essa nova vida precisa ser evidenciada por meio de um novo comportamento. E eu oro a Deus que vocês sejam também fortalecidos para perseverar nos caminhos de Deus. Olha o versículo de número 11. E assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Paulo ora para que os crentes perseverem. Paulo ora para que aquela graça de Deus que um dia os alcançou, eles continuem crendo, que eles não desistam, que eles não abandonem. Aqui é aquilo que nós podemos chamar da doutrina da perseverança dos santos, que o crente que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não cai da graça, mas ele persevera. E que essa perseverança do crente, ela é operada pelo fato de Deus fortalecê-lo com todo o poder, segundo a força da sua glória. Deus fortalece o crente para quê? E olha a expressão que aparece aí. Primeiro, para que ele tenha perseverança e que ele tenha paciência. Essas duas palavras são muito parecidas, mas tem uma pequena diferença entre elas. Perseverança é você ter paciência com as circunstâncias. E paciência é você ter perseverança com as pessoas. Porque se tem duas coisas que testam a nossa fé, são circunstâncias e pessoas. Não é verdade? Se tem duas coisas que muitas vezes atentam para enfraquecer e testar a nossa fé, são circunstâncias e pessoas. Então o apóstolo Paulo ora dizendo, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês tenham perseverança, em outras palavras, que vocês tenham paciência com as circunstâncias contrárias, que ainda que a figueira não floresça, vocês continuem crendo. Que ainda que vocês não tenham uma evidência circunstancial, vocês continuem firmes. Ainda que Deus demore em responder às suas orações, ou que ele responda negativamente às suas orações, como ele fez com o apóstolo Paulo, que você persevere. Eu oro para que vocês tenham perseverança. Mas eu oro também para que vocês tenham paciência, ou seja, que vocês tenham perseverança com as pessoas. Se tem uma coisa que testa a minha fé em especial, é a desonestidade e a falta de lealdade de alguns crentes. Ai, como isso testa a minha fé. Como é difícil lidar com alguém que eu amo em Cristo Jesus, alguém por quem eu oro, mas a pessoa foi desleal comigo, a pessoa foi desonesta comigo, a pessoa foi pelas costas, ela puxou o tapete, ela apunhalou, ela falou algo. E todos nós estamos sujeitos a isso. Muitos de nós temos irmãos e irmãs que até fazem isso, ao invés de de frente falar e expor, mas elas tentam por detrás, elas não amadureceram ainda. Ontem eu estava chegando em São Paulo e uma mensagem que uma pessoa não gostou, que eu escrevi para ele, porque ele queria que eu falasse mal de um irmão em Cristo, e eu não falei, eu falei bem. E ele virou e disse assim, vejo que você é realmente leal para com essa pessoa. Aí eu não pude deixar de não respondê-lo com todo o amor. Ele disse, querido, lealdade é um atributo de Deus. E eu creio que nós cristãos devemos expressar lealdade. Deus é Hased, ele é leal. E nós deveríamos expressar lealdade em todos os nossos relacionamentos. Então, a minha lealdade não é a essa pessoa, a minha lealdade é, em primeiro lugar, a Deus. E Paulo diz, nós precisamos ser fortalecidos para termos perseverança com as circunstâncias e paciência com as pessoas. Mas de onde é que vem tudo isso? Por que Paulo pôde orar dessa maneira? E eu vou encerrar aqui. Eu sei que eu já delonguei. Minha esposa, nessa manhã, ela diz, você está muito cansado, e quando você está cansado, você tem a tendência de falar mais. Então, ela me deu o conselho gentil, ela dizendo, ainda que você tenha que terminar o seu sermão mais rápido e não expor todo o texto,
talvez seja prudente você terminar antes. Mas deixa eu terminar rapidamente, então, e aí eu paro e eu vou terminar todo o texto. Fiquem tranquilos. De onde é que vem isso? Qual que é o fundamento que Paulo mostra aqui, que os cristãos de Colossenses tinham, e por isso ele podia agradecer a Deus por eles, e ele podia orar pelo amadurecimento deles? Está no versículo de número 12, 13 e 14. Versículo de número 12, ele diz assim: dando graças ao Pai que nos capacitou para participar da herança dos santos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sei que eu posso pedir todas essas coisas, eu sei que eu posso fazer essas duas orações, uma de ação de graças e a outra de intercessão, porque vocês foram qualificados para participar do céu. Não é fantástico isso? Eu e você, por nós mesmos, não conseguiríamos participar do céu. Primeiro, que nós nem entraríamos lá. Em segundo lugar, porque se nós entrássemos lá sem sermos preparados para estar lá, nós não permaneceríamos lá. Nós seríamos exterminados dali. Mas o apóstolo Paulo agora diz assim: você foi qualificado por Deus, o Pai, que os qualificou em Cristo Jesus. Céu é um lugar onde eu e você, nós somos herdeiros desse lugar, os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O céu é um lugar de luz. E Deus nos qualificou. Que herança, que lugar é esse? É um lugar onde as promessas de Deus foram cumpridas. É um lugar onde nós teremos, de fato, a nossa habitação celestial, aquela promessa que Deus fez lá para Abraão: eu te darei uma nova terra. Agora, finalmente, os cristãos terão esse lugar. O céu é uma experiência social na qual nós poderemos desfrutar da comunhão com irmãos de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, e todos estaremos juntos ali. Céu é um lugar de luz no qual não existe tristeza, nem lágrima, nem dor. Que lugar maravilhoso é esse? Para você participar desse lugar, para você ser um herdeiro deste lugar. Paulo diz: Deus te qualificou para isso, se você está em Cristo Jesus. Que coisa fantástica. E porque você foi qualificado pelo Pai, eu posso agora orar por você, diz Paulo. Mas a segunda coisa, versículo de número 13: ele nos libertou do poder das trevas. E aí Paulo vai dizer: a razão pela qual eu posso orar por você é porque você foi liberto do domínio das trevas. A palavra que aparece aqui, poder das trevas, lá nos evangelhos, é um termo que é identificado especialmente com Satanás. Quando Jesus Cristo foi ser crucificado, ele orou com seus discípulos, ele diz: o príncipe deste mundo já vem. O príncipe das trevas, ele tem um poder. Paulo está dizendo, em outras palavras aqui, é que eu e você, aqueles que estão sem Cristo, estão fora de Cristo, eles estão debaixo das garras de Satanás. Satanás os tem nas suas garras. E como que eu e você poderíamos ser participantes do céu, ou da herança que Deus tem para os santos, se nós fôssemos libertos das garras de Satanás? E agora Paulo diz: ele nos libertou por meio da redenção, por meio de nos comprar para Deus. Ele nos libertou das garras de Satanás. Nós somos libertos e podemos agradecer e louvar a Deus. Em último lugar, ele vai dizer, além de mais, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, o reino de Cristo. O reino de Cristo é esse lugar. Se ele é reino, ele tem exigências. Se ele é reino, ele exige que você seja súdito. Ele exige uma rendição total. Mas é um reino onde você tem não apenas demandas e exigências, é um reino onde você tem bênçãos. E quais são as bênçãos? O reino de Deus, onde temos a redenção, a remissão e o perdão dos pecados. As bênçãos totais,
a rendição total e as bênçãos totais. Deixa eu concluir, então. O que uma carta antiga pode nos ensinar? Uma carta antiga pode nos ensinar que o verdadeiro crente expressa as evidências da graça na sua vida. Uma carta antiga pode nos ensinar que o verdadeiro crente, ele precisa crescer espiritualmente e na comunhão com Deus. Uma carta antiga pode me ensinar e me lembrar que tudo isso é possível, porque Deus tomou a iniciativa de me desarraigar das garras de Satanás, de me transportar para o reino do Filho do amor e de me fazer apto, qualificado para desfrutar dessas bênçãos em Cristo Jesus. Qual que deve ser a nossa resposta, então, diante de tudo isso? Graças a Cristo.